Bom, meu caro Nelson, agora a palavra é sua. Obrigado, Miguel. Como sempre, é um prazer muito grande estar aqui, junto de todo o pessoal do GECEL e todos aqueles nossos irmãos da internet que nos assistem depois da parte que é online. E nós vamos pedir a Deus que nos ajude mais uma vez, nos intua, os espíritos amigos, nossos protetores, que acompanha cada um de nós em nossas casas, com nossos familiares, trazendo a luz, a harmonia e a paz, tanto para os encarnados de nossas casas, como para os desencarnados também, que sempre frequentam e visitam nossas casas. Nós estamos sempre acompanhados, nunca estamos sozinhos. E o capítulo de hoje é o capítulo 23 do Evangelho. Nós vamos primeiro lembrar um pouco da história na nossa vida, desde que vários séculos que a gente vem reencarnando, encarnando e desencarnando, reencarnando várias vezes. A primeira Bíblia, o primeiro Evangelho, foi escrito 65 anos depois que Jesus havia morrido. Aí a gente para e pensa, poxa, se eu agora falar assim, o que você almoçou ontem? Ontem, rapidamente. A gente vai parar e devagar um pouco até chegar ao raciocínio e falar, lembrar o que eu almocei ontem. Já é difícil. Imagina você escrever uma história do homem, um exemplo que veio aqui na Terra, 65 anos depois que ele havia desencarnado. Vai um lembrando para o outro, o que ele falou mesmo? O que foi que ele disse? Então, só aí já é uma grande coisa para a gente prestar atenção e ver que os evangelhos, todos os evangelhos escritos, sempre tem uma parte que o homem colocou e algumas partes que Jesus realmente falou. Então, isso é uma coisa, é um fato. É um fato. Hoje a gente sabe que na língua hebraica, muitas coisas que diziam não eram o que estavam querendo dizer. Falavam uma coisa e era outra. Porque o significado da palavra não era o mesmo que a gente tem hoje. Então, são coisas que a gente vai lendo, estudando e aprendendo dentro da doutrina espírita, dentro do evangelho, que vai trazendo a luz dos conhecimentos para nós, para a gente ver o que realmente o evangelho trouxe para a gente, o que realmente Jesus disse. Então, nós vamos começar hoje, dentro desse capítulo 23, que fala estranha moral, que é estranho realmente você falar assim, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Ou eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Então a gente parar para pensar em alguns detalhes da crucificação. Jesus, por exemplo, preso à cruz. Se a gente prestar atenção, a cruz é uma espada de cabeça para baixo, fincada no chão. Então ali, a gente pode considerar um marco diante da humanidade inteira, começando ali uma vida diferente do ser humano. Ó, a partir de agora, com essa crucificação, com esse martírio, com essa pessoa que foi condenada injustamente, o homem vai ter que parar e pensar e analisar em tudo que ele viveu, naqueles 3 aninhos ali, rapidamente, que ele viveu 33 anos, mas os anos que ele passou com os apóstolos foram só 3. 3 anos. E trouxe para a gente tanto ensinamento, sem escrever uma palavra. Ele não escreveu nada. Jesus não escreveu uma palavra. Quem escreveram foram os evangelistas. Eles viram que estava ficando velho, né? Ixi, rapaz, nós vamos morrer agora. Vamos deixar algumas coisas escritas, senão ninguém vai saber da história. Então é engraçado a gente parar e pensar, ó. Então, relembrando, aproximadamente entre 65 e 70 anos depois de Cristo, que foi escrito o primeiro evangelho. Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, que está aqui, no capítulo 104, tem aqui a espada simbólica, que está dentro do capítulo que nós estamos estudando hoje. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, enquanto o conceito da paz entre os homens, desde muitos séculos, visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo
vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilamente desse jaez e, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior que, pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si próprio. Olha que bacana. Então, essa batalha que Jesus fala, eu não vim trazer a pai, mas a espada, é a batalha que ele ensinou, olha, a primeira batalha mais séria que vocês vão ter que vencer é contra vocês mesmos. Essa é a grande notícia dessa mensagem do Evangelho. Não é contra ninguém, nem contra qualquer uma seita ou religião, apesar que as pessoas de muitas seitas criaram essa animosidade. Olha, quem está certo? Por exemplo, os hebreus que viveram 20 séculos antes de Jesus, 20 séculos, 2000 anos antes de Jesus, eles acompanhavam Abraão, por isso que eram chamados de hebreus. Eles já falavam, olha, vem aí o Messias, vai vir o Messias, o Salvador, que vai salvar o mundo, que vai mudar o mundo. E foram passando de profeta em profeta essas mensagens, até que veio Moisés, escreveu os 10 mandamentos, também falando, olha, vai vir um homem aí, vai vir um Salvador da humanidade. Moisés veio há 1.350 anos antes de Jesus. Depois veio Isaías também, aproximadamente 500, 600 anos antes de Jesus, falando, também vai vir a Elias e tal, vai vir um homem que vai salvar a humanidade. Então, eles já vinham com essa mensagem, que era o quê? Já a mediunidade que eles tinham. Já existia mediunidade de comunicação com os espíritos. De onde vinha essa intuição? Quem falava para eles, como é que você sabe que vai vir um homem, que vai vir um Salvador, que vai salvar a humanidade? Quem falou isso para vocês? Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha telefone. Quem falava para eles que isso ia acontecer? A intuição mediúnica, os sonhos que tinham. Então, essas revelações vinham para eles constantemente, através da mediunidade que eles tinham. Esses profetas tinham. Então, os hebreus eram um povo nômade. Eles viviam viajando para lá e para cá, procurando uma terra que dava mais para você plantar, para você cultivar, para você ter a sua criação, a sua ovelha, viver da terra. Então, ficava ruim, eles mudavam de lugar. Estavam sempre mudando de lugar. Mudavam muito de lugar. Era um povo com essa característica. E eles procuravam sempre terras férteis para ver que eles queriam paz, não queriam brigar com ninguém, queriam uma terra melhor, uma terra fértil. Só que você vai mudando de lugar para lugar. Hoje em dia, por exemplo, você não pode fazer mais isso, que tem cada pedacinho de terra tem um dono. Então você vai ter que olhar, olha, para onde que eu posso ir, para onde que eu devo ir para viver melhor, como se fosse antigamente, né? Então, a cultura grega também, o que é que os gregos achavam? Vamos rememorando um pouco a história. O legado dos gregos foi a filosofia, a democracia. A democracia foi trazida pelos gregos, as artes, a cultura, né? Os esportes. O povo grego trouxe esse tipo de costume para o povo, né? Vieram da onde essas coisas que eles trouxeram? De outros planetas, é claro, de outras civilizações, como diz no nosso livro A Caminho da Luz, que é uma obra maravilhosa que as pessoas também tiverem curiosidade podem ler, que vai entender como que tem tanta coisa que foi criada aqui na Terra, mas onde é que essas pessoas inventaram isso? De onde veio esse conhecimento? Como fizeram uma pirâmide daquele tipo no Egito? Conhecimentos trazidos de outras vidas, de outros planetas. Então, isso tudo para mostrar o quê? Cada tipo de povo, cada tipo de civilização tinha um costume diferente, como os hebreus acreditavam que existia um Salvador que viria a salvar todo mundo. Os gregos já acreditavam em outras coisas, na democracia, tinham os deuses deles também, não acreditavam no Deus único também não. Vieram os romanos inventaram a república também, o direito civil, a arquitetura, e com isso o poder bélico, né, para invadir as terras através da força, né, da crueldade, da maldade, e tinha os escravos. O Império Romano não viveria se não tivesse os escravos. Então, olha bem, os hebreus, os gregos, os romanos, o Império Romano, que tem uma dívida grande com a humanidade,
Cada um tinha o seu tipo de pensar. Cada um tinha a sua civilização, seus costumes. Aí apareceu Jesus. Falou assim, olha, não é bem assim, não. O negócio é diferente. Começou a falar, olha, os jovens que seguiam ele chegavam em casa, mamãe. Chegou um homem aqui agora e disse que nós todos somos irmãos. Nós não podemos explorar os escravos que nós temos aqui no palácio em Roma. Como é que nós vamos fazer? Nós somos irmãos. Quem foi que falou isso? Jesus Cristo. Então, essas ideias novas que ele trouxe, que ele foi trazendo com o passar do tempo, várias filosofias de vida diferentes, que nós somos irmãos, que ninguém é melhor que ninguém, que nós temos que ajudar o próximo, ajudar os necessitados. Essa espada que ele trouxe foi falar assim, olha, a vida é diferente. Então, por isso que ele vai colocar, eu vou colocar pai contra mãe, mãe contra filho, irmão contra irmão, dentro da própria família, porque vão teimar, eles não vão se entender, porque eu vou trazer uma novidade, olha aqui, ó. A vida é assim. Nós somos irmãos, temos que ajudar uns aos outros, sim. Como é que você ia fazer isso com um romano que tinha centenas e centenas de escravos no palácio, até para tomar banho? Quem dava banho no romano eram os escravos. Olha que absurdo. Nem a toalha ele pegava. Então ele não queria abrir mão dessa moleza, né, dessa vida fácil, desse poderio através da força, da exigência em cima dos escravos, e não ia aceitar nunca um homem que veio, olha, nós não podemos explorar, um irmão não pode explorar o outro, nós somos iguais, por que você tem o direito de explorar o outro? Então, essa semente que veio mudando através dos séculos, Jesus colocou bem claro na crucificação, até ali ele falou, olha, não é assim. Nós somos irmãos. Fora da caridade não há salvação. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Olha aí. Essa frasezinha que ele deixou resume tudo. A vida que ele teve aqui na Terra. Então as pessoas falam, pô, mas o que é a espada? A espada é isso, olha aqui. Eu vim trazer uma novidade, que o que está sendo feito até hoje na Terra está errado. E quando eu colocar essa informação, quando espalhar essa verdade, vai criar divisão e confusão em muitas famílias, que não vão aceitar. Muitos não vão aceitar, e não aceitam até hoje. Tem muita gente que não aceita até hoje. Tem muita gente que não aceita até hoje que Jesus era o enviado de Deus. Acho que são outros, não é? Vai fazer o quê? Até hoje. Até hoje. Tem gente que não acredita que Jesus é o enviado de Deus. Porque eles acreditavam que Jesus viria o quê? Forte, com toda uma tropa atrás, com força das armas, seria como se fosse um imperador romano. Eles acreditavam que Jesus era um cara tão poderoso que viria através da força, e não do amor, do carinho, da liberdade, da solidariedade, da compreensão com os irmãos. Então, quando veio aquele homem simples, tranquilo, sem querer brigar com ninguém, sem arrumar confusão com ninguém, aí, não, esse não pode ser. Não pode ser o... Por isso que não acreditavam que era ele. Judas foi um deles. Pensava que Jesus ia ser um cara, olha, você vai ter que se revelar agora. Tanto que ele se arrependeu e se enforcou. Assim que Jesus foi crucificado, Judas se enforcou, porque ele viu a besteira que tinha feito. Mas já passaram-se muitos séculos, Judas reencarnou como Joana d'Arc, resgatou o que devia já, como o espírito de Joana d'Arc, morreu queimado na fogueira com 18 anos, uma menina, com ideias diferentes. Foi queimada porque tinha ideias diferentes. Dentro da própria igreja chegou, mas como é que pode essa menina estar falando tanta coisa? Da onde que ela sabe tanta coisa, essa Joana d'Arc? Queima ela, uma bruxa. Queimaram ela na fogueira. Era o espírito de Judas. O mesmo espírito de Judas é o espírito de Joana d'Arc. Quem não sabe, aí depois vai procurar, a gente vai ler e vai descobrir essas histórias que existem. Para mostrar a gente que o tempo passa, os séculos passam e as pessoas continuam ainda teimando em não aceitar Jesus como Salvador. E como também não aceitam hoje que nós somos irmãos, principalmente o brasileiro. De onde veio a raça brasileira? Os indígenas já moravam aqui. Os africanos foram trazidos para cá, expulsos de suas terras, trazidos para cá, acorrentados, para ajudar na criação da nossa terra. Foram trazidos para cá pelos europeus. Então nós somos filhos de indígena, africano,
europeu. Então, nós somos uma miscigenação de raça. Então, negar que nós somos negros, não podemos. Todos nós temos o sangue negro, sim. Sangue indígena, sim. E europeu também. Então, olha só a miscigenação que Jesus fez, Deus fez para trazer aqui para o Brasil. Olha só, vamos colocar nessa terrinha lá esse povo. Ah, mas o povo sofre tanto, o Brasil sofre tanto. Mas aqui é um país abençoado, porque nós somos hospitaleiros, somos caridosos, somos pessoas que não queremos nunca a guerra, não queremos a guerra. Então nós queremos sempre a paz. Apesar que tem uns grupos aí que infelizmente querem, vivem futucando para ver se acontece uma guerra. E não vai acontecer, porque o povo brasileiro não é desse tipo. O povo brasileiro é pacífico. O povo inteligente, o povo caridoso, não quer bagunça aqui no nosso país. Então, voltando ao Evangelho, os romanos, não aceitando essa colocação de Jesus, colocaram ele na cruz. Muitos soldados romanos, entenderam a mensagem e fugiram. Se rebelaram contra o Império Romano, viraram cristãos, foram torturados também, viraram mártires. Muitos dentro do próprio Império Romano mudaram de opinião. Sebastião Mártir, por exemplo, era um soldado romano. E ele ajudava os cristãos, escondido. Era um encarregado de Diocleciano, tinha o poder de soldado romano, mas ajudava os cristãos. Então, olha só como é que é bacana. O pai de Sebastião Mártir era um soldado, mas a mãe era cristã. Então, ele tinha o conhecimento do militarismo do pai e o coração da mãe que falava para ele, olha, o cristianismo é que é o certo. Então, ele era um soldado que ajudava as pessoas com o poder que ele tinha. E uma história muito bacana de Sebastião Mártir é uma história que mostra que todo mundo é capaz de mudar, todo mundo é capaz de entender e mudar. Mesmo naquela época, com aquela dificuldade, existiam soldados também que mudaram de opinião. No momento que Sebastião Mártir estava preso, por exemplo, estava preso não, ele foi visitar alguns presos que estavam próximos a ser crucificados e martirizados nos círculos. Ele foi até lá, onde estavam presos aqueles irmãos, e falou com eles, olha, calma, a vida não acaba, vocês não vão morrer, porque eu sou cristão. Naquele momento ali, dentro do onde estavam aqueles prisioneiros, 16 soldados romanos se converteram junto ali, se ajoelharam e se converteram ao cristianismo, porque viram, entrando na cela, Jesus, junto com Sebastião Mártir. Olha que bacana. Para mostrar que, naquela época, já tinha gente que se transformava com as coisas que aconteciam, entendia a mensagem do Cristo. Olha, eu tenho que mudar, eu tenho que aceitar que Jesus agora é a mensagem real que nós temos que seguir. O caminho correto a seguir é esse. Mas o principal, que é o mais difícil da gente entender que a mensagem de Jesus trouxe para nós, é o que diz no Evangelho. No nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que está lá escrito, sede perfeitos, fala bem assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, olha bem, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. Então, olha bem, para a gente ser um espírita, ser um cristão, a gente tem que dominar as nossas más tendências, tentar se transformar moralmente dentro do Evangelho, dentro do cristianismo, porque isso que vai nos ajudar a viver dias melhores. Só que tem muitas famílias, principalmente hoje, como está muito polarizado. No mundo está polarizado, está havendo muita guerra, muita disseminação de informação falsa. As pessoas esqueceram que o mensageiro que veio dos céus para nos ajudar foi Jesus. E o que ele pregou? A paz, a harmonia, o equilíbrio, a solidariedade, a caridade. Quando ele fala que ele não veio trazer a paz, mas a espada, é um sentido figurado. Eu vim trazer a divisão da família. Ó. Você que sabe, que entendeu, explique para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, qual que é a verdade, qual que é a parte correta que você tem que seguir.
na sua vida. Como você deve se comportar daqui para frente para ser uma pessoa melhor e não sofrer. Como? Quando passar para o lado de lá. Quando desencarnar. E todos nós vamos desencarnar. E uma das coisas interessantes, tem pessoas que, e mesmo espírita, morre de medo de morrer, né? É engraçado, até uma colega nossa, recentemente, não tem nem um mês, tem 20 dias, desencarnou dormindo. Olha que benção. O filho dela conta que ele acordava todo dia, lá para as 8h30, 9 horas, ele ia levar o café para ela dormindo. Mamãe, levanta para tomar um café. Levava o café na cama para ela. Entrou no quarto, mamãe, é o café. Mamãe, é o café. Ela estava de lado. De lado ficou. Dormiu e desencarnou dormindo. Olha que benção. Isso é uma benção. É uma benção muito grande. Mérito. Não é fácil, não. Tem muita gente que sofre, vai para o hospital, vai para o UTI, vai, volta, quebra isso, quebra aquilo, corta isso, corta aquilo, e vê o corpo se acabando e não morre. E as pessoas que desencarnam dormindo, para mim, é um mérito muito grande. Tem um mérito muito grande. E essa colega foi. Graças a Deus ela foi, já está no plano espiritual, já tem uns 20 dias. Mas, olha como é que é engraçado. Os filhos não entraram no quarto dela até hoje. Estão com medo de entrar lá. Eu falei, mas por quê? Não consigo, não sei o que lá, não quero lá. Com medo. Medo de pegar nas coisas dela que ela deixou. E a gente vai conversando, olha, não precisa ter medo. Nós todos vamos desencarnar. Todos nós vamos desencarnar. Todos nós vamos desencarnar. Não vai ninguém ficar para semente. E uma dos tópicos que está nesse capítulo, que no Evangelho fala assim, ó. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E o Evangelho fala bem assim. Ele disse a um outro, segui-me. E ele lhe respondeu, Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Mas, por vós, ide anunciar o meu reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. O que ele dizia? Sabe, para você deixar de lado o enterro do seu pai e sua mãe? Não, não é isso. Deixar de prestar homenagem, a última homenagem. Não é isso. Para você não dar tanto valor à morte do corpo físico. Quem que é os mortos? Qual é o morto que vai enterrar o morto? São os espíritos. Espíritos. Então deixa eles fazerem o trabalho deles. Porque tem muitas situações que no livro, que também Obreiros da Vida Eterna, nos conta situações assim, difíceis, de desencarne de pessoas de vários tipos. Como é complicado quando as pessoas prendem o corpo aqui na Terra. Não, fulano não vai não, fulano não vai não me deixa aqui. Essas são, dificultam muito o desligamento do espírito do corpo. Por isso que Jesus falou, deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, deixa os espíritos levar ele. Já virou o espírito? Deixa os espíritos levar ele embora. Mas a pessoa fica aprendendo, fica presa. E também até o próprio desencarnado, às vezes, apegado à matéria, não é muito apegado, dificulta também o desenlace, o desligamento. Tem o livro do Luiz Sérgio, Livros Escolhidos, que fala lá uma história interessante de uma senhora que estava sendo enterrada, a família, querendo fazer uma homenagem a ela, deixou ela enterrar com um cordão de ouro que ela adorava. Olha só o que o pessoal fez. E ela ficou agarrada ao cordão. O cordão era dela, né? E a equipe toda lá para desligar ela do corpo físico, e ela vendo o cordão, ele, senhora, sai de perto do corpo, nossa senhora não pode ficar aqui. Está chegando a hora do decesso, né, que vai descer, a tumba vai fechar, vai jogar terra em cima, a senhora não pode ficar aqui. Não, eu vou ficar, aquele cordão é meu, eu ganhei aquele cordão assim no ano tal, não sei o que, eu adoro aquele cordão de ouro é meu, eu vou ficar com o meu cordão. E ficou com o cordão, agarrado no cordão. Quando o caixão desceu e entrou para debaixo da terra, ela foi junto. O espírito foi junto com o caixão. Porque ela quis. Porque a equipe espiritual, quem cuida dos mortos, estava ali para tirar ela do corpo e ela não quis sair. Ela preferiu ficar agarrada no colar de ouro que era dela. Olha a situação. Cada um fica pegado do jeito que quer. Não tem. É difícil. Tem uma história engraçada também aqui da própria minha casa. Eu comprei um sofá velho lá no Bandeirante, no Móveis Usado, no Núcleo Bandeirante, não esqueço. Na década de 80. Estava começando na doutrina espírita. Reformei o sofá, trouxe para casa,
E um certo dia o sofá estava pegando fogo. Saindo uma labareda de fogo no assento do sofá. Falei para ele, não tem ninguém aqui na sala, não tem ninguém fumando. O sofá começou a pegar fogo. Aí eu falei, mas esse negócio é engraçado. Resultado, perdi o sofá. O sofá estava reformado, pegou fogo. Fui para o centro, no trabalho mediúnico, na semana seguinte, e o espírito chegou lá, olha, aquele sofá que você levou é meu. Eu não quero que você leve para sua casa. Devolve ele lá. E aí? O espírito preso ao sofá que eu havia comprado numa loja de móveis usados. Vai fazer o quê? Imediatamente me desfiz do sofá, lógico. Quem não acredita em espírito ia ficar com o sofá. Como a gente sabe que o apego à matéria é difícil, não ia ser um trabalho de desobsessão que ele ia se desvincular, pode ir mesmo, fica com o seu sofá, devolvi o sofá. Outra engraçada também, falando isso por causa dos mortos, deixar os mortos, cuidar de enterrar os seus mortos, para você ver como é que o apego à matéria deixa a pessoa presa ao corpo, às coisas físicas, e ela não se desliga daquela matéria. Lá no centro Sebastião Marte também, uma colega chegou lá antes do trabalho, começa a falar, olha, ô Nelson, tal, vim aqui falar com você e tal, mas eu lembro que ela era católica, a mãe também, e ela falou que a minha mãe morreu, sua mãe morreu e tal, já tem uns 3 meses, só que ela tá lá em casa. Aí eu parei e falei, mas como é que você sabe que ela tá lá? Não, porque eu tô vendo. Aí, ó, outra coisa, ela não era espírita, mas estava vendo o espírito da mãe passando de um quarto para o outro, de quarto para o outro, para a sala. Não saía do apartamento que ela morava. Fizemos um trabalho de desobsessão, trabalho mediúnico. O espírito dessa senhora incorporou, eu conheci ela, falei, dona fulana, tudo bem? Ela, tudo bem. E aí, como é que você está? Estou ótima. E quando é que a senhora pretende sair, assim, voar mais alto? Não vou sair da minha casa, não. A casa é minha. Eu passei 20 anos para comprar aquele apartamento. Agora que eu comprei, que eu morri, não. O apartamento é meu. Eu vou ficar no apartamento, sim. E não queria sair do apartamento. E não saiu. Ficou lá 6 meses. 6 meses no apartamento. Até que os irmãos delas, que haviam morrido de câncer também, vieram buscá-la. Vieram os mortos ajudar a enterrar os seus mortos. Olha, fulana, sai dessa casa. Essa casa não nos pertence mais. Você não tem mais nada aí. Você está em espírito. Não, com muita luta, os irmãos delas conseguiram levar ela. Mostrando que não precisa ficar pegado às coisas físicas, porque é difícil. É difícil. Mas tem que se desligar. Tem que se desligar das coisas físicas. Não fica preso a nada. Vai sofrer. Então, não é treino para a morte, não. Mas quando eu já fui em vários enterros, né? Quando a gente passa de 60, o que mais você vai é enterro. Toda hora é convidado para ir no enterro, e principalmente fazer prece. Fui no enterro de uma irmã de um amigo meu também, aquela gritaria, todo mundo chorando, agarrando no caixão, e eu incomodada. E falei, não vai dar certo. Aí continuou a gritaria, o corpo saiu para ir para o enterro, todo mundo gritando, aí eu subi numa das turmas do lado lá. Por favor, vamos fazer um silêncio aqui agora. Vamos fazer uma prece. Todo mundo aqui sabe rezar o Pai Nosso? Sabemos. Então vamos dar a mão aqui e fazer um Pai Nosso. Consegui que todo mundo desse a mão em volta já do onde ia ser colocado o caixão. Fizemos uma prece. Aí sim, consegui acalmar todo mundo e com certeza aquele espírito teve um alívio, que é uma gritaria tão grande, aquele apego tão grande, que deixa o espírito preso. Fica preso, sim. Por isso que Jesus falou, deixa o morto cuidar dos seus mortos. Que fica mais fácil, mais tranquilo. E nesse livro também do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna, tem histórias interessantes, muito interessantes. 2 histórias que a gente gravou aqui, muito bacana. Uma senhora já idosa, que já estava no fim do tempo de vida física dela, estancou. Um comando, chegou um aviso lá na espiritualidade superior. Para tudo, ela não pode morrer agora. Mas por quê? Veio um pedido muito forte de lá, da Terra, para ela não desencarnar agora. Mas como é que pode isso? E o André Luiz, mas como é que é? Como é que acontece isso? Pedido de alguém para um fulano não desencarnar, como é que é? Tem poder assim? É só pedir lá que chega aqui? Não, não é assim não. A André Luiz veio com a equipe todinha para ver na casa da senhora que desencarnar. Chegaram na Terra, viram lá no quarto lá, doentinha, para lá, doente para cá, pessoal chorando. Ela era professora, tinha algumas alunas lá perto da sala, as 2 filhas chorando no quarto.
O André Luiz falou, mas por que ela não vai desencarnar agora? Quem foi que pediu? Aí viu as alunas dela chorando, falou assim, foram as alunas que fizeram uma prece, pediram a espiritualidade. Não, foi elas não. Aí viram as duas filhas chorando também. Foi essas duas filhas dela que estavam chorando, que pediram para ela não desencarnar? Não. Não foi elas também, não. Foi essa. Quem foi? Quem tem um poder tão grande assim de fazer o pedido para a espiritualidade, para assustar o desencarne de uma pessoa? Quem tem esse poder aqui nessa casa? Aí entrou um menininho de 7 anos. Filho adotivo da filha dessa senhora, quer dizer, neto adotivo da senhora, chamado-se Joãozinho. Aí a espiritualidade falou para a Dona Luísa, ó, tá vendo aquilo ali? Aquele menino ali, ó. Aquele menino, Joãozinho, que fez uma prece, ajoelhou no quarto aqui e pediu para a avó dele não morrer. Que ela não podia morrer agora. Por quê? Só isso? Não. Que a filha que estava ali no quarto não sabia, estava grávida, ia nascer uma menina, que era um espírito muito amigo desse menino, que tinha uma missão junta, espiritualmente falando aqui na Terra. Os dois tinham uma missão. Então, o pedido dele foi para que a avó não morresse. A espiritualidade analisou todo o caso, viu a situação, olha, vai chegar um espírito muito amigo desse menino, eles precisam estar junto nessa missão, e se essa senhora morresse agora, o choque que ela ia ter era tão grande que a filha ia abortar a criança ia deixar de nascer. Olha só o trabalho que deu para a espiritualidade concatenar tudo através do pedido de um menininho. Então não foi só o pedido dele, toda uma situação junta com o pedido dele, que foi uma situação interessante, impediu o desencarne. E ela durou o tempo que a menina nasceu. Quando reencarnou a criancinha, que seria a irmã dele, aí a senhora desencarnou. Olha que bacana. Os mortos cuidando de enterrar os seus mortos, como diz no Evangelho. Isso que Jesus estava falando. Estava assim, ó, não é para respeitar enterro, não. Era para respeitar sim, só que não se apegue. Não fique preso tentando segurar ninguém aqui. Tem outra história muito interessante nesse próprio livro, que até serve para todos nós, não só espíritas, mas de todas as religiões, que fica apegado às pessoas. Eu vou na igreja tal, porque fulano de tal tem uma prece muito forte, tem um poder muito grande, que eu não consigo viver sem ele. Fica venerando as pessoas, idolatrando as pessoas. Eu não vou no centro tal, porque o fulano lá tem um passe, que quando eu tomo passe com ele, eu me sinto muito bem. Ouço aquela palestra maravilhosa. Fica vinculando as pessoas, colocando elas como se fosse um santo. E não existe isso. Igual no nosso centro lá, por exemplo, quando o Jorge Cauê morreu, o Jorge Cauê que fundou o Lados Velhinho, Maria Madalena, o Centro Sebastião Marte, em 2005 ele morreu. Quando ele desencarnou, muita gente deixou de ir no centro. Não vou mais não, o Cauê morreu, não vou mais. O Lados Velhinho vai fechar, esse aqui vai fechar. Graças a Deus o Lados Velhinho não fechou, não vai fechar. O Centro Espírita também não fechou, nem vai fechar. Vai continuar, o Centro Espírita Sebastião Marte, como várias outras obras vão continuar, porque é uma missão espiritual. Hoje está alguém lá, amanhã vai estar outro. E assim, segue, a caminhada continua. Não foi assim na Casa do Caminho, que Pedro fundou a Casa do Caminho, junto com os outros apóstolos? Conseguiu, até hoje continuam outras igrejas fundando com várias seitas, várias linhas, vários direcionamentos. O que a gente não pode é ligar a uma pessoa e fazer aquele fulano, eu vou seguir ele, porque ele é que é o santo. Não existe isso. Por quê? Porque a gente corre um grande risco. Se a pessoa que a gente idolatra tanto comete um erro, você joga tudo abaixo. Não vou mais no centro que fulano errou. Fulano não vale nada, cometeu um grande erro, não vou mais naquele centro que fulano não presta. O que a doutrina espírita, ou a religião, ou a igreja tem a ver com o que o fulano ou Beltrano fez? Nada. Jesus tem a culpa dos erros que as pessoas cometem depois? Quantos erros não foram cometidos pela Inquisição? A Inquisição, a Santa Inquisição, que durou 6 séculos. 6 séculos de maldade, de crueldade, em nome de Jesus Cristo. Usavam o nome de Jesus Cristo para fazer maldades. Será que era Jesus que estava mandando, ou as pessoas que estavam fazendo isso? Então, quando existe algum erro em alguma religião, alguma seita, fazendo alguma coisa errada, não é o Cristo que é o culpado, nem o santo A, o B ou C. São as pessoas encarnadas que cometem os erros. E a religião nenhuma tem culpa de nada. Por isso que a gente tem que saber separar as coisas. Então, nesse caso,
dessa outra encarnação, chama a senhora Adelaide. A senhora Adelaide estava já desencarnando também, é uma espírita, frequentadora, trabalhadora do centro, e estava desencarnando. E as pessoas do centro, que gostavam muito dela, estavam impedindo ela de morrer. Olha só a situação. Ah, fulana é tão boa. Ah, fulana é tão legal. Ah, fulana é tão bacana. Esse magnetismo do sentimento das pessoas ali do próprio centro estava dificultando o desencarne dela. Teve que vir um espírito mais iluminado, protetor da casa, reunir todo mundo durante o sono físico. Oh, vem cá, todo mundo. Vocês que estão pedindo para ela não ir, vem cá, todo mundo. Fizeram uma reunião. Juntou todo mundo e falou o seguinte: olha só, a irmã Zenóbia, que era responsável por esse trabalho de convencer as pessoas a deixar a irmã Adelaide ir embora. Palavra de Zenóbia: nós somos infensos às manifestações de carinho. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com nossas organizações e necessidades? Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores de estufa, sem vida essencial. Por excesso de consulta e abuso de confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer. Baldos de valor próprio, erraríamos de região em região, compactos rebanhos de incapazes à procura do oráculo divino. Talvez, em vista disso, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo o tempo do apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes para muitos séculos em poucos dias, como ele ficou só 3 anos. Quer dizer, quanta coisa ele fez em 3 anos. Deu-nos a entender, desse modo, que o homem é coluna sagrada do reino de Deus, que o coração de cada criatura deve iluminar-se como o santuário da divindade, para refletir-se de grandeza augusta e compassiva. Não vos esqueçais, meus amigos, que todos nós, individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Quer dizer, para quem vamos ficar prendendo aqui a irmã Zenóbia aqui no corpo físico, se ela chegou a hora dela, ela precisa se desligar. Depois da reunião, feita com os espíritos desligados do corpo, que os espíritas do centro que a irmã Adelaide frequentava entenderam, passaram a se agir diferente, ela conseguiu se desligar do corpo e desencarnar mais tranquila. Para a gente ver como é que é complicadíssimo o desencarne. Não é fácil. E mesmo os espíritos dificultando um espírito desencarnar. Não por maldade, mas por aquele sentimento, fulano, gostando dela, tão bacana, por que ela vai agora? Isso foi suficiente para deixar a irmã presa no corpo. Não conseguia desligar. O magnetismo daquelas pessoas era tão grande que deixava ela presa ainda no corpo físico. E o corpo, então, no estado difícil de ser quase decompor no corpo, e a pessoa presa ali ainda, não conseguia sair, o espírito não conseguia se desligar. Então, são muitas situações que fazem a gente parar e pensar: o que eu estou fazendo com o que eu aprendi do Evangelho até hoje? No momento, principalmente, que se aproxima da morte de um parente, de um amigo, como é que eu estou me comportando nessa situação? Tem pessoas que a gente conhece que estão em situações dificílimas de saúde, estão com a situação de desencarne próxima. E a gente tem que fazer o quê? Conversar com eles: ó, meu irmão, a vida continua, a vida não acaba. Não fique preso perto do corpo. Ah, mas eu quero ver. Não fique preso ao corpo, vai embora. Viu? Acendeu a luz, viu a porta, segue o caminho, segue o fluxo. Ah, mas eu vou ficar com saudade. Vai. Mas eu quero ir para casa. Não faça isso. Não faça isso. Segue o seu caminho, vá com Deus, e quando você estiver preparado, quando estiver forte, você volta para ajudar aqueles que ficaram aqui com intuições, com vários tipos de ajuda, quando você estiver reequilibrado. Mas assim que desencarnar, vai embora. Vai embora, não fica perto do corpo. É o melhor caminho, a melhor opção a gente falar com as pessoas que estão na situação assim. Todos nós vamos passar por isso. E o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Tem que se preparar para todas as situações.
Tem aqui no livro também uma situação interessantíssima, no livro Boa Nova. Dá para ver? Dá. Boa Nova, do Chico Xavier, capítulo 11, Sermão do Monte, que fala mais ou menos assim, situações que a gente está vivenciando hoje em dia. Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de felizes procurou Levi na sua confortável residência. O Levi era cobrador de impostos, depois passou a se chamar Mateus, é o mesmo. Desejava explicações sobre o evangelho do reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor, que era coletor de impostos, manifestou certa estranheza. Afinal, disse ele aos infortunados que o procuravam, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade. Olha o Levi falando assim que começou a acompanhar Jesus, falando cheio de razão. E olha o que ele disse para os 3 pessoas que foram procurar ele, a procurar ajuda. A pessoa está sofrendo, passando um monte de necessidade, doença. Vou procurar um apóstolo de Jesus para ver o que ele tem a me dizer. 3. Aí ele chegou para os 3 e falou assim, que poderias realizar, Lisandro era um deles, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações? E tu, ó Pafos, é um nome engraçado, né? Acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? As pessoas foram pedir ajuda a ele, e ele falou, não, você é aleijado, você é isso assim, você é aquilo outro. Você não tem condição de seguir nada não, Jesus. Levi falou isso para as pessoas que estavam com problema. Jesus ia chegando, como sempre, né? De mansinho, chegou lá perto e falou para o Levi assim, que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Ele coloca essa informação, aleijados e mendigos. Mas, lembrando-se de súbito que os demais companheiros de criaram criaturas pobres e humildes, acrescentou. Jesus falou, mas viu aí com ele. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, como não há de ser mensagem divina para eles tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias? Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alta a voz de Deus. Buscando os oprimidos e aflitos e caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos, na coragem tranquila, que revelam o sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste, Levi, algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que defender o fruto da sua vitória material? Levi sentia-se comovido e, aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou, Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apresentar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. E Jesus voltou a falar. Levi, quem governa o mundo é Deus, afirmou Jesus, convictamente. E o amor não age com inquietação. Agora, imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarrilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum, com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente, trariam consigo legiões de guardas, soldados, funcionários e escribas, carros de triunfo, espadas e prisioneiros. Olha só. Então, mais uma vez aqui mostrando que o que Jesus trouxe, a mensagem que ele trouxe, é a mensagem de paz e não de guerra. Ele queria paz entre nós, que somos irmãos. Como ele veio no início, falando, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Ele queria o quê? Mostrar o caminho é esse aqui. Vai haver divisão? Vai, nas famílias. Dentro das famílias vai haver divisão, porque muitos não vão entender por quê. Cada um de nós é um universo diferente. Na nossa própria família, se você procurar ver, procura na sua própria família. Um acredita nisso, outro acredita naquilo, outro acredita naquilo outro. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu conhecimento, a sua universalidade, as vidas que já viveu. Teve várias chances de acreditar em muitas coisas,
não acreditou ainda ou ainda vai acreditar, mas está no processo evolutivo. Cada um tem uma etapa de vencimento daquele. Não tem como pular. Não tem como você abrir a cabeça de ninguém e falar assim, fulano, você tem que acreditar nisso aqui. Não adianta. Não adianta colocar nada na cabeça de ninguém. As pessoas acreditam com a capacidade evolutiva que cada um tem. Foi isso que Jesus veio falar. Olha, eu vim trazer a divisão ou a espada porque alguns vão entender, outros não. E até se não entender, vai ter muita briga, vai ter muita dissensão, gente se separando. A gente não viu agora com essa pandemia? Vários casais não conseguiram ficar juntos. Não conseguiram viver juntos. Separaram, foram para um lado, para o outro. Muitos não têm Jesus no coração, não entenderam que esse momento da epidemia, que graças a Deus está acabando, era um momento de reflexão, de voltar a olhar para dentro da casa, voltar a olhar para dentro do lar, voltar a olhar para os seus filhos, que a gente muitas vezes não olha, não percebe o que está acontecendo. Muitas crianças se suicidando, infelizmente, aconteceram muitos suicídios de crianças, porque os pais não estavam perto. Jesus e a espiritualidade maior falou assim, ó, vamos trazer aqui uma situação, botar todo mundo junto dentro de casa para ver o que acontece. Infelizmente, muitas casas perderam o equilíbrio. Algumas se seguraram, mas muita gente perdeu o equilíbrio. Porque não conseguiram entender a mensagem que veio dos céus. Olha aqui, ó. Vamos se tolerar, vamos se amar, vamos se respeitar aqui dentro de casa. Só temos nós, por que a gente vai brigar um com o outro? Ah, mas eu não acredito nisso, não acredito naquilo. Jesus é um só. Se aqueles que não acreditam na mensagem de Jesus, nós vamos fazer o que com eles? Vamos tolerar, porque são nossos irmãos em crescimento também. Vamos levar a mensagem, levar o evangelho a fulano. Presta bem atenção. Olha no evangelho lá o que está escrito. Há muitas moradas na casa do meu pai. E é para onde é que você vai quando morrer? Vai para uma delas. E por aí vai. Várias passagens da Bíblia mostram que a vida continua, que a vida não acaba, que nós somos eternos, que a gente vai continuar vivendo. Se não acreditar nessa encarnação, no que Jesus veio dizer, quem sabe na próxima acredita. Então nós vamos pedir aqui a todos nós que reflitamos bastante sobre o assunto. Quem quiser ler, reler o Evangelho, ler as obras acessórias que tem no Chico Xavier, são muitas obras, que vão mostrar para a gente, olha aqui, ó, está aqui o segredo. Vamos ler, interpretar e passar para aqueles que não entendem ainda, tentar passar. Se não quiser aceitar, a espada foi fincada aqui. Jesus na cruz, era a espada de cabeça para baixo, foi fincada no chão. Olha, aqui daqui para frente, a ordem mundial é essa aqui. Seguir Jesus Cristo, os exemplos que ele deixou, principalmente os espíritas, pela transformação moral e os esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. Isso que nós temos que tentar fazer o tempo todo. É fácil? Não é não. Mas é factível. É possível da gente tentar e continuar tentando. Que Deus sempre nos ajude e nos ampare sempre. É o que nós desejamos a todos os irmãos aqui presentes. Muito obrigado e boa noite a todos. Como as coisas, historicamente, né, vão e voltam, no fundo o enredo é muito parecido, se não for igual, mas só mudam talvez as localidades e os povos em questão. Toda hora. Tem uma parte interessante, Miguel, se der tempo de falar ainda, de Maria de Nazaré, muito interessante sobre isso, sobre a crença, né? Quando Jesus nasceu, eles não acreditavam que ele era o Messias, não. Não acreditavam que ele era o Messias. Então ela estava com ele no colo ainda, estava com Jesus no colo ainda, pequenininho, subindo as escadas para ir para o templo dos fariseus, e o Nicodemos chamou ela e, vem cá, esse aí que é o Messias, esse aí nasceu, é esse aqui mesmo. Deixa eu pegar ele um pouquinho no colo, estava Nicodemos e o José de Arimateia. Pegou Jesus no colo, e o Nicodemos tinha uma ferida no peito, de muitos anos. E ele, quando pegou Jesus, as feridas secaram. Só olha só. Aí seguiu todo mundo para o templo. Quando entraram no templo, o sumo sacerdote falou assim, quem falou, quem foi que disse que esse menino aí é o Messias? Qual é a prova que você tem, Maria, que esse menino é o enviado de Deus? Ao Nicodemos, que já era um sacerdote de lá, falou assim, eu tenho, mestre. Fulano, médico, você lembra que eu tenho uma ferida no peito de muitos anos? Tem sim, horrorosa. Que você não consegue curar? Tem. Aí abriu o casaco. Aqui, ó. Eu peguei esse menino no colo, essa ferida sumiu.
Entendeu? Tinha que acontecer esse tipo de coisa para o pessoal acreditar, né? A todo momento, né? E toda hora, os que instigavam e duvidavam, e nos momentos certos, ele fazia De pequenininho já fez um acontecer. milagre, né? Olha só, nossa amiga Inês está dizendo aqui, infelizmente estamos tão apegados ao mundo físico e olvidamos a nossa essência divina e ignoramos o real significado do amor. Reflexões preciosas para a nossa trajetória rumo ao nosso destino.